Toda vez que eu ministro esse tema, eu faço uma reflexão na minha própria vida, no meu próprio coração. Eu acho que é assim que Jesus pregava, Paulo pregava. Eles pregavam para a gente analisar em que ponto da história nós nos encontramos. Como é que Deus nos vê? Né? Não é como eu vejo a Taciclé, a Sulamita, o Valdir, como é que eu vejo outros irmãos. É como Deus nos vê. Então, hoje à noite tem esse foco, certo? Então, a gente vai começar o nosso Meet, certo? Eu disse na introdução que esse tema que a gente vai abordar nessa noite é um tema extremamente sensível, certo? É um tema que nos leva a pensar na minha vida como um cristão. Vai muito além da membresia de uma igreja local, entre a de quatro paredes. É um tema que leva a gente a pensar e leva a gente a ver como é que Deus nos vê, como é que Deus olha para nós. Então, eu queria que nessa noite vocês pensassem comigo nesse tema, né? Coisas boas que deixarão pessoas fora do céu. Esse é o tema. Como pastor, como é que coisas boas podem deixar pessoas fora do céu? Esse aí a gente vai falar sobre isso, ok? Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção, a sua direção. Ao concluir a mensagem, ou no processo da mensagem, você pode, pastor, eu tenho uma pergunta, e eu paro, e você faz a pergunta. Eu estou aqui com a minha secretária, ela está me assessorando aqui, está me auxiliando. Então, pastor, eu tenho uma pergunta, e eu paro, você faz a pergunta e eu respondo. Então, a gente vai interagir, tá certo? Então, no momento que eu estou pregando, você pode levar. Escrever alguma coisa do chat, pode escrever que eu estou com o chat aberto, eu vejo o que vocês escreveram. Pronto. Passando aqui. Você não quer perguntar, você quer escrever. Então, você escreve no chat, no seu celular, e você pergunta que eu já respondo. Minha esposa passa para mim aqui. Qualquer pergunta. Você sabe usar o chat do Meet, né? Tem um chat aí, você pode escrever. Pastazinha no chat, você clica e você pode escrever uma pergunta se quiser. Ok? Tudo bem? Então, vamos orar, vamos baixar nossas cabeças e vamos falar com Deus aqui. Por favor, que eu gostaria que todos orassem comigo em espírito, e eu vou orar em voz alta. Pai Santo, nessa noite, somos agradecidos, Pai, ao Senhor, porque o Senhor tem permitido, Pai, as nossas reuniões. Irmãos de todo o Brasil, ó Deus, de outras regiões do país, podem participar por essa plataforma chamada Meet, ó Deus, onde nós podemos estudar a Bíblia, podemos crescer espiritualmente, sermos edificados, buscar estar mais perto de Ti, mais perto das Escrituras. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que Teu Espírito Santo venha ministrar em nosso coração a palavra do Senhor e tão somente a Tua palavra. Cada membro, cada pessoa que já está conosco nessa noite, outros que vão entrar, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor. Amém. Se tem alguém no nosso meio, ó Deus, que já tem, se vai entrar, que ainda não tem a convicção da vida eterna, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa convencer essa pessoa, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor venha derramar bênção sobre nós e sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém. Então, ok, então, na proporção que eu vou pregando, vocês vão vendo a mensagem, os visuais, e você pode acompanhar toda a pregação. Ok? Tudo certinho? Então, vamos começar aqui a nossa mensagem.
Ok, queridos. Eu queria convidá-los que vocês abrissem as suas Bíblias. E se você não quiser abrir a Bíblia, o versículo-chave está na tela. Lucas 18:8. Lucas 18, versículo. Vamos ler esse versículo e vamos fazer uma reflexão a partir desse texto base da nossa mensagem nessa noite. Tenha um pouco de paciência com a nossa mensagem. Certamente Deus vai nos chamar a atenção daquilo que nós precisamos entender e ouvir nessa noite. Coisas legítimas, coisas boas, que deixarão pessoas fora do céu. Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma grande pergunta. Uma pergunta extremamente importante para a minha vida e também para a sua vida. E é uma pergunta pessoal, ela não é uma pergunta coletiva. Será que, se Jesus voltasse hoje, agora, ou se você partisse agora para a eternidade, como é que está o seu coração? Como está a sua fé? A minha pergunta não é se você está bem na igreja, se você é dizimista, se eu sou dizimista, se eu tenho uma faculdade de teologia. Não, essa não é a pergunta. A pergunta é como é que está a minha relação e a minha comunhão com Deus. Só quem pode responder essa pergunta, esse questionamento, é você com Deus. Sulamita não pode responder por mim e nem eu responder pela Sulamita. Eu tenho que responder diretamente para o Senhor, porque a salvação, ela é pessoal, ela é particular. Como está a minha fé diante do Senhor? A gente deve, ou nós devemos fazer todos os dias, retrospectivas e avaliações como está a minha vida espiritual. É muito importante isso, que eu faça essa avaliação na minha vida. Como é que está a minha caminhada? Porque toda pessoa que eu converso diariamente, eu pergunto: você gostaria de ir para o céu? Olha, de 10 pessoas, 10 pessoas respondem sim. Sim, pastor. Eu gostaria de morar no céu quando eu morrer. Mas será que vai? Será que, de fato e verdade, vai morar no céu com Deus? Porque todo mundo quer ir para o céu. Mas eu acredito ou não, muitas pessoas de bem que não estão envolvidas em coisas grosseiras, em pecados grosseiros, são pessoas de bem, são pessoas honestas, pagam seus impostos. Muitas dessas pessoas, inclusive pessoas religiosas, elas não vão entrar no céu. Alguns correm o risco, o perigo de perderem suas próprias almas, apesar de serem membros de igrejas locais. Indivíduos ficarão fora do céu, não devido às coisas más que fizeram, grave bem isso, mas porque ficaram tão preocupadas ou preocupados com as coisas terrenas e se esqueceram de Deus. O que vai levar no céu não são os pecados grosseiros, matar, roubar, destruir, não. São as nossas preocupações com as coisas boas, coisas legítimas, e que esqueceram das coisas de Deus. Isso que é importante. Deixaram de priorizar aquilo que era importante para priorizar aquilo que era importante. Jesus, ele nos dá na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, muitos avisos a respeito das coisas boas que fazemos, que deixarão muitas pessoas fora do céu. A Bíblia está repleta de exemplos, de textos bíblicos, onde as pessoas ficaram preocupadas com coisas boas, coisas legítimas, esqueceram de Deus. Eu quero citar dois fatos importantes, dois acontecimentos que nos chamam a atenção
com relação a esse tema, coisas legítimas que deixarão as pessoas fora do céu. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 17, nos versos 26 ao 30, você pode acompanhar comigo esse texto. Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. E qual é o ponto principal desse texto? Pessoas nos dias de Noé. Pessoas nos dias de Noé. Coisas boas que os deixaram fora da arca. Coisas legítimas que deixaram aquelas pessoas, na época de Noé, fora da arca. Não foram os seus pecados grosseiros, que havia muitos pecados, pecados cabeludos, pecados grosseiros, mas não foram aqueles pecados que levaram aquelas pessoas a ficarem fora da arca. O texto sagrado diz assim, acompanhe comigo o texto, diz assim a palavra do Senhor. Assim como foi no dia de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha, tudo isso é bacana, tudo isso é bom. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando nós pensamos no Noé, né? E Noé e toda a sua família, 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus 3 filhos, 8 pessoas ao todo. Diz a Bíblia que essas 8 pessoas entraram na arca. Agora a gente pensa assim, olha, pastor, a população da época de Noé era uma população pequena, não era. Segundo o doutor Adalto Lourenço, cientista, cristão, pastor, ele disse que na época de Noé havia aproximadamente 7 milhões de habitantes. 7 milhões de habitantes. E a Bíblia diz que apenas 8 pessoas entraram na arca. E a grande pergunta é, e os outros? Os primos, os tios, né? Por que eles não entraram na arca? Noé, ele não pregou uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Diz a história que Noé passou 120 anos pregando. Queridos, 120 anos. É muito tempo. É tempo para chuchu, como diz o nordestino. É muito tempo. Mas apenas 8 pessoas ouviram a mensagem de Noé e entraram na arca. E a Bíblia nos chama a atenção com relação às coisas que as pessoas faziam naquele tempo, que os deixaram fora da arca. A gente sabe que na época de Noé havia violência, havia sexualismo, havia pecados tremendos, pecados grosseiros na época de Noé. Mas o que me chama a atenção na Bíblia é que Jesus, ele não fala de nenhuma dessas coisas. Olha os versículos 27 e 28 de Lucas 17. Olha o que o texto menciona. O que eles faziam? Eles comiam, eles bebiam. Bebiam aqui, não está dizendo que é bebida alcoólica. Embriaguez, não. Eles comiam, eles bebiam. Olha mais, casavam-se, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Há algum pecado nisso? Não há. São coisas boas. São coisas legítimas. Tudo isso é bom. Comprar, casar, comer, plantar. Não há nenhum pecado nessa lista. Todas essas coisas são coisas, repito,
legítimas. São coisas boas. E que nós fazemos hoje aqui. Nós plantamos, né? Colhemos, nós casamos, damos em casamento. Tudo isso é legítimo. Tudo que Jesus menciona aqui, tudo isso é recomendado pelas Escrituras. Paulo diz, em 1 Coríntios 7, 28, ele diz assim, ó, mas se casares, com isso não pecas. Então, casar não é pecado. Casar é bom. Eu sou casado há 31 anos. Ou como é bom ser casado. Como é bom ter uma esposa, ter uma família, né? Que legal. Então, casar é bom. E na época de Noé, eles casavam. Hebreus diz o quê? 13:4. Ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ou seja, o matrimônio, o casamento, aos olhos de Deus, é algo digno, é algo honroso. Agora, a grande pergunta é, por que Jesus se concentra apenas nas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam ou fazem? Por que ele menciona apenas as coisas legítimas? O que Jesus quer dizer para nós aqui em Lucas 17 é que ele está nos alertando contra a nossa total desatenção à sua palavra ao nos tornarmos completamente absorvidos por nossos próprios interesses. Nós estamos preocupados com nossas coisas. A nossa preocupação é com o nosso umbigo. É aquele que nos interessa. É aquele que é bom para nós. Por exemplo, eu vou à igreja quando é conveniente, quando dá, quando sobra tempo, quando é possível. Eu estou priorizando, eu estou amando mais as coisas boas, legítimas, bacanas, do que a Deus, que a Bíblia. Eu lembro que um dia desse, alguém disse, pastor, eu não quero fazer mais parte do grupo. Eu disse, por quê, minha querida irmã? Porque eu não tenho tempo mais para ouvir a leitura bíblica em áudio. Eu disse, sério, irmã? Você não tem prioridade? Você não tem tempo para ouvir a Bíblia? Mas essa pessoa tem tempo para tantas outras coisas. É isso que Noé, esse que Cristo nos chama a atenção. O que Deus está dizendo é o seguinte, a grande maioria das pessoas estava tão preocupada, ocupada em fazer coisas boas, legítimas, que não tinham tempo para refletir sobre os avisos de Noé. Eles ouviram a palavra, ouviram a mensagem de Noé, mas eles não refletiram da seriedade do que era um dilúvio. Diz a Bíblia que o planeta ele foi exterminado. Toda a raça humana fora da arca foi liquidada pelo poder de Deus. A pregação de Noé, trazendo para nós hoje, ela se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios em nossos dias. Quando a gente pensa não apenas na época de Noé, a gente pensa hoje, século 21. Hoje, a mensagem de Noé, ela se perdeu na vida de muitas pessoas. Percebemos que os cristãos, no geral, eles não se interessam mais pelo Evangelho. Bíblia, né? Ler a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Não, pastor. Eu não tenho mais tempo de ler a palavra. As igrejas hoje são parecidas com as igrejas do primeiro século, das igrejas do Apocalipse. A igreja de Laodiceia, onde Jesus não é mais o centro, não era mais o centro daquela igreja. Hoje em dia, Jesus não é mais o centro. O importante é entretenimento, divertimento, né? Brincadeiras, pregação expositiva, pregação séria. Se o pastor passa 40, 50 minutos numa pregação, é muito tempo. Mas se eu passo 2 horas assistindo um filme, não, isso é bacana. Nós invertemos os valores. Olha como é interessante. Diz a Bíblia que a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo é Cristo. Jesus estava do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, a palavra, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não era daquela igreja. Hoje, do mesmo jeito, Jesus não é mais o Senhor de muitas igrejas. É o conceito do pastor, é o conceito da igreja, exceto da Bíblia. Então, muito cuidado com isso. Não tem tempo hoje, na nossa época, século XXI, as pessoas não têm tempo mais para ouvir o quê? A mensagem a respeito da vinda do Senhor. Olha o versículo 30 do capítulo 17 de Lucas. Acompanhe comigo o versículo 30, diz o quê? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai ser do mesmo jeito. As pessoas estão tão preocupadas com seus brinquedos, com seus afazeres, que não tem tempo para ouvir a mensagem de Cristo. Assim como foi no dia de Noé, será também hoje a vinda do Filho do Homem. Ele vai pegar muita gente de surpresa, muita gente desatenta com relação às coisas de Deus. Muita gente que faz parte de uma igreja boa, mas que não desenvolve uma intimidade com Deus. Lucas 18 diz o quê? Repito, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Esse é um texto, primeiro texto, que eu quero lhe chamar a atenção nessa noite. Há pessoas que ficaram fora da arca de Noé, porque ficaram preocupadas com coisas boas, com coisas legítimas. O segundo texto, queridos, que eu quero pensar com vocês, é o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 24. Se você quiser abrir a palavra do Senhor nesse texto, certamente você pode acompanhar na tela, mas você pode conferir pela sua palavra, a palavra pela Bíblia, que está em suas mãos, você pode conferir comigo. E o segundo ponto da nossa mensagem, que eu tenho um tema central, coisas legítimas, coisas boas, que deixarão as pessoas fora do céu. O ponto é esse, os convidados para o casamento. Coisas boas, legítimas, que os deixaram fora da ceia. O texto diz assim, a palavra de Deus diz assim, Lucas 14. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Que aviso? Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o terceiro também disse o quê? O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Essa história é interessante, porque diz o versículo 16, olha o 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Aparentemente, ninguém recusou o convite. Todos aceitaram o convite. É evidente que o homem tinha todas as razões para crer que todos que foram convidados compareceriam. Esse convite é Cristo convidando as pessoas, não apenas os judeus, para fazer parte da igreja, ser um judeu messiânico, mas aos gentios, aqueles que não são convertidos. E o versículo 17 diz o que? Olha o versículo 17. Avisa aos convidados que a festa vai começar. O espetáculo vai começar. Nós convidamos,
Agora volta lá e avisa eles. Vamos dar um aviso. Porque os convidados para uma festa de casamento, que poderia durar uma semana, eram o quê? Pré-convidados. Quando tudo estava pronto, tudo estava preparado, os pré-convidados eram avisados de que o evento teria início. Vai começar a grande ceia, a grande festa. Jesus é o homem que está dando a grande festa. Jesus é o personagem principal, é o protagonista. Ele está convidando as pessoas. O Senhor nos convida, aqui nesse texto, a ter uma intimidade com Ele, a ter uma relação pessoal com Ele. É um convite dele. Nós somos exortados a chegar à sua presença e cear com Ele. Diz o versículo 18 do capítulo 14 de Lucas. Olha o que diz a Bíblia. Todos começaram o quê? A rejeitar. Olha o versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Ou seja, eles começaram a apresentar o quê? Desculpas. Então a gente vai analisar cada um dos personagens que escusaram, que rejeitaram, aceitaram o convite, mas na hora da festa, eles não foram para a festa do casamento de casamento. O primeiro se recusou por quê? Olha o versículo 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ele não foi para a festa. Por quê? Porque ficou preocupado com o negócio imobiliário. O cara, ele tinha terra. Talvez um empresário. Ele priorizou as suas coisas, né? A sua fazenda, o seu negócio, e deixou de aceitar, de realmente ir para a festa do casamento que Cristo estava convidando. Eu acho interessante, porque na nossa época aqui, ninguém compra uma propriedade sem vê-la antes. Eu nunca vi alguém comprar um terreno no escuro. Vou comprar uma casa. Pelo menos a gente vê essa casa pela internet, né? Vê direitinho, vê as fotos. Mas esse camarada aqui, ele comprou um campo para depois ir vê-lo. Não faz isso. Você não compra algo sem ver primeiro. Você precisa ver a propriedade. Você tem toda a documentação. Esse camarada aqui, ele recusou o convite de Cristo porque faltava interesse nas coisas de Deus. Hoje é do mesmo jeito. Muita gente apresenta uma série de desculpas para não ler a Bíblia, para não ir à igreja, para não ser fiel a Deus, pessoas para não serem fiéis nos seus dízimos e ofertas. A gente coloca uma série de desculpas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O segundo personagem nós encontramos no versículo 19. Acompanhe comigo, por favor. Diz a Bíblia assim: ele diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. O segundo convidado para a festa de casamento, ele negociava gado. O cara tinha uma fazenda. Eu não sei se tinha uma fazenda do tamanho da fazenda do Valdomiro, né? O cara do chapelão, né? O cara que tem um chapéu grande, né? Eu não sei. Mas esse cara aqui, ele tinha uma fazenda. Ele queria cuidar do seu gado, dos trabalhadores, né? Disse: eu não posso aceitar o convite. Até de priori eu aceitei o convite, mas agora não dá. Eu tenho algumas coisas muito mais importantes do que cear com Cristo, cear com o Senhor. Não posso. Ele também fez isso. Ninguém compra gado sem primeiro experimentá-lo. Eu lembro que meu pai tinha cabeça de gado, né, vacas, né? Não apenas as cabeças, né? A gente pronuncia assim. Mas ele tinha gado, ele tinha uma pequena fazenda. E eu lembro, quando era pequeno, né, bem menor, quando o papai ia comprar uma vaca, alguma coisa, ele observava se a vaca era leiteira, produzia bastante leite. A vaca dava alguns sinais. E esse camarada aqui, ele comprou algo no escuro, exatamente porque ele não tinha interesse em ter comunhão com Deus. Hoje em dia, queridos,
A história, ela continua. A história é a mesma. O que muda são os personagens. Pessoas religiosas, elas estão priorizando coisas pessoais. O meu interesse antes do que o interesse de Deus. O último convidado, versículo 20 do capítulo a, que nós estamos abordando aqui. Diz o seguinte, versículo 20. Casei-me e por isso não posso ir. Senhor, eu não aceito o teu convite, porque eu tenho uma família. Eu preciso cuidar dos meus netos. Eu preciso cuidar da minha esposa. Eu casei. Eu estou em lua de mel. Eu estou no bem bom. Por que eu vou ter comunhão? A comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, a comunhão com o Senhor, fica para depois. Eu preciso cuidar da minha família. Se a minha família é prioridade para mim, muito mais do que a Deus, opa, algo está errado no meu coração. Porque a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, as minhas coisas, a minha fazenda, o meu gado, a minha família, não. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. A minha comunhão com Deus, ela deve ser prioridade. As coisas do alto, como diz Colossenses 3, eu devo buscar de forma constante, de forma contínua. É importante isso. Este pecado de colocar família e negócios pessoais antes do Senhor é presente em nossos dias hoje. Existe crente, existe irmão de igrejas, né, crente, que tem muita dificuldade de ir à igreja. Ah, pastor, não posso. Eu estou com problema na minha unha, no meu pé. Nós colocamos uma série de desculpas para não ir à igreja. Fazer sua leitura sistemática. Já ouvi muitas pessoas, pastor, eu vou sair do grupo. Eu disse, irmão, você está ouvindo a Bíblia. A palavra de Deus está indo para o grupo, nossos grupos. A leitura em áudio. Ah, pastor, eu vou sair porque o meu telefone está cheio. Mas às vezes meu telefone está cheio de tantas outras coisas. Eu não tenho prioridade de deixar a leitura bíblica, a Bíblia em áudio, as coisas do reino de Deus, né? É isso. Mas não tem espaço para tantas outras coisas. Pessoas que não têm tempo para futebol, têm tempo para passear, ir para o shopping da vida, de assistir um bom filme na Netflix, né? Mas não tem tempo para ouvir a palavra do Senhor. Cuidado com isso. E o que o Senhor da parábola disse? Olha o versículo 24. O que ele falou para aquelas pessoas, aqueles 3 grupos? Eu não sei de que grupo você faz parte. Eu espero que nenhum. Mas olha o que Jesus disse para aqueles grupos. Versículo 24. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem provará? Os que recusaram. Aquelas pessoas que rejeitaram, como hoje. Aquela na época de Noé, não entraram na arca. E hoje também, essas pessoas que priorizam as suas coisas e não a Deus, não entrarão no reino de Deus. Qual é a grande lição da ceia para nós? Qual é a grande ênfase? Qual é a grande tônica que Deus nos ensina aqui? O que ele quer nos ensinar? Primeiro, que Deus honra os homens com o seu convite. É uma afronta desprezável. Ele convida as pessoas. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que o evangelho é de graça. Tudo já está preparado. O evangelho é de graça. A salvação é de graça. A vida eterna é de graça. Tudo está pronto. Você apenas precisa aceitar o convite. Só isso. Terceira lição importante. Os homens preferem ver apenas terrenos ao entrar no reino de Deus. Cuidado. Tem gente priorizando coisas, como o jovem rico. Deixou de seguir a Cristo por causa dos seus brinquedos. Hoje está na eternidade sem Deus.
E a quarta coisa que eu aprendo, que o ser humano prefere trabalhar a receber de graça a vida eterna. Os homens preferem buscar um casamento no mundo, as bodas no céu. Eu prefiro casar, eu prefiro me relacionar com o inimigo do noivo, que é o mundo, que é Satanás, do que me relacionar com Deus. Cuidado. Jesus, ele precisa ser a pessoa mais importante na minha vida pessoal. Rejeitar o convite é uma decisão que perdura por toda a eternidade. Rejeitar Cristo, rejeitar o convite de Cristo, isso vai a trazer consequências não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Outra coisa muito importante, e nós encerramos hoje à noite, é o texto, e a gente quer colocar como exemplo, e queremos concluir nossa mensagem nessa noite, coisas boas que deixarão as pessoas fora do céu. Pessoas no dia de Cristo, pessoas que andaram tão perto de Cristo, lado a lado com Cristo, e que não viram o reino dos céus. Nós temos um exemplo disso, que é o personagem Judas Iscariotes, um falso apóstolo, um camarada que se ele vivesse hoje, talvez a gente colocaria ele para pregar, para ser um diácono, para ser um presbítero, né? Daria um cargo para ele, porque o cara tinha uma aparência de cristão, mas não era cristão. Perto de Cristo, longe do céu. Por favor, acompanhe comigo o terceiro texto nessa noite de João, capítulo 13, do 21 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. E nós encerramos a nossa mensagem nessa noite. O texto diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Os discípulos se entroalhavam, perplexos, sem saber de quem ele falava. Por que ninguém desconfiou de Judas? Porque o cara tinha uma aparência bonita, se vestia como crente, se comportava como crente, tinha uma Bíblia de crente, fazia parte do grupo dos crentes, mas ele não era crente. Diz o texto: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Eu quero só concluir o texto aqui, certo? Trazendo alguns pensamentos para nós a respeito desse encontro, dessa reunião de Jesus com seus discípulos. Você já imaginou Jesus realizando um grande café, né? Uma grande ceia, hoje no século XXI? Jesus vai realizar um grande café, uma grande ceia. E na hora do café, na hora da ceia, Jesus se dirige a um de nós com um pedaço de pão molhado, como diz o texto, e falasse assim: você é o traidor. Qual seria a sua reação? Imagina isso. Ele vai realizar na igreja um grande café, uma grande ceia, e ele pega o pedaço de pão molhado com café e diz: você é o traidor. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? De espanto, claro, de você ficar perplexo com isso. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, porque ele era filho da perdição. A partir daquele momento ali, quando Satanás entrou em Judas, né, o futuro dos dois estava selado. O de Cristo e o de Judas Iscariotes, um falso crente, um falso apóstolo, perto de Cristo, mas longe do céu. Então, qual é o destino dos dois? Judas praticaria o suicídio e Jesus seria crucificado. Esse foi o destino de Judas Iscariotes e de Cristo. Após a ceia, diz Lucas capítulo 13, Jesus teve um encontro com Judas, né? No livro de Mateus, do versículo 47 ao 50, fala sobre isso. Eu não vou ler todo o texto. E que nesse encontro que Jesus teve com Judas antes do seu suicídio, algumas verdades ficam claras para nós aqui.
Qual é a primeira verdade que eu aprendo aqui? É que andar tão próximo de Jesus, mas ter o coração distante dele. Eu posso estar na igreja, eu posso ouvir pregações, eu posso ouvir mensagens, mas o meu coração está bem distante do Senhor. Posso sentar nos bancos de uma igreja, ter o meu nome no hall de membro daquela igreja, e eu nunca ver a Deus quando eu morrer. Queridos, é a situação de muita gente hoje, que tem tudo, tem uma aparência de cristão, mas não é cristão. Judas teve muitos privilégios que muitos gostariam de ter tido. Judas teve privilégios enormes. Qual foi os privilégios que Judas teve? Ele ouviu a mensagem vinda da boca do mestre. Ele ouviu pregação da boca do Filho de Deus. Ele teve alguém por excelência na pregação. Imagina isso. Judas viu aquele que os profetas gostariam de ter visto. Diz a Bíblia em Mateus 13, diz assim, 13, 17, diz assim: pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Judas ouviu. Judas, ele foi uma testemunha ocular dos fatos. Ele presenciou tudo. Mas diz que Judas, ele tinha inclinação para aquilo que é natural e não espiritual. É o caso de muitos crentes hoje. Diz João capítulo 12, de 1 a 6, que quando Jesus ele foi ungido por Maria, Judas foi o único a reclamar do desperdício. Estavam lá todos os apóstolos. Aquela mulher derramou um perfume caríssimo e com seus próprios cabelos ela enxugou os pés de Cristo. Mas o único a reclamar daquele desperdício foi Judas Iscariotes. Por quê? Porque o seu coração é um coração inclinado. Diz a Bíblia, mas Judas Iscariote disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários? Porque o coração de Judas não estava com Cristo. O coração de Judas não estava perto do Senhor. Estava o seu físico, mas a alma dele estava longe. É o caso de muitos crentes hoje. Está na igreja, canta, faz a festa e aquela coisa toda, oba-oba. Mas o coração está distante. E a minha pergunta que eu quero fazer nessa noite, queridos, com muito carinho: como está seu coração? Como está a sua situação com Deus? A minha pergunta não é se você é um dizimista fiel, assíduo ao estudo da igreja. Não é isso. Como é que está a sua comunhão com Deus a partir do seu quarto? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Nunca vi se referindo a Judas Iscariotes. Nunca vi a pés que andaram por tanto tempo perto de Jesus, mas o coração distante dele. Outra coisa que eu aprendo sobre Judas Iscariotes, nesse encontro de Jesus com Judas, antes do suicídio, é que andar tanto tempo com Jesus, mas em nenhum momento aceitar todo o plano de Deus. Ele estava ali, mas cada momento que Cristo falava, ele maquinava algo diferente. Ele concordava com os olhos, com os planos de Deus, mas ele não aceitava de coração. Judas não foi o único traidor. Ele foi apenas o mais famoso. Hoje em dia, Jesus não é mais aquele a quem servimos, mas aquele a quem nos serve. Nessa teologia da prosperidade, onde parece que o ter é muito mais importante do que o ser, tem tomado uma proporção vergonhosa no nosso planeta. Parece que eu preciso ir para a igreja pensando no que eu vou ter, não o que eu vou ser em Cristo Jesus. Jesus já não é aquele a quem obedecemos, mas é aquele que nos obedece. Por isso, muitos Judas estão sendo criados. Jesus, ele é aquele menino de recado. Ele faz aquilo que eu mando. Ele não é mais o Senhor na vida de muitas pessoas. Jesus é aquele que faz aquilo que eu quero. Cuidado com isso.
que estejamos seguindo Jesus com o nosso coração totalmente convertido a Ele. Aplicação e desafio para a minha vida e para a sua vida. Primeiro desafio e aplicação, né? Como é que nós podemos ser iguais a Judas? Sabe como? Primeiro, todas as vezes que queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Quando eu quero que tudo seja do meu jeito, não do jeito de Jesus. Eu estou entrando no mesmo grupo de Judas Iscariotes. Segundo, quando não queremos aceitar os princípios da Bíblia. Eu quero dar um jeitinho, né? A Bíblia, ela não é mais a palavra, ela contém a palavra. A Bíblia precisa ser renovada, ela precisa entrar ou se enquadrar na cultura do mundo. Cuidado com isso. Eu sou um Judas Iscariotes. Eu preciso estar sob, né? Eu preciso estar sob a palavra e não sobre a palavra. Lembra de Pedro. Senhor, sob a tua palavra, não sobre, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Hoje as igrejas, não. Palavra não é mais prioridade. É prioridade meu conceito, né? Se alguém é uma pastora, né? Não, pastor, não importa. Se Paulo disse, não existe pastora, só pastor. Não, Paulo era machista. É apenas a época de Paulo. Não. Palavra é palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada. Ela inspirou o Pentateuco através de Moisés, inspirou a João, o apóstolo, na ilha de Pátio, para escrever Apocalipse, né? Escreveu o Evangelho e as 3 epístolas de João, João, o apóstolo. É o mesmo que inspirou. Por isso que palavra é palavra de Deus. Ela não precisa ser mudada. O que tem que ser mudado é o homem, é o nosso contexto. Então, cuidado com isso. Quando não queremos aceitar os princípios da Bíblia como palavra do Senhor. Terceira lição e desafio para a minha vida e para a sua vida. Quando o nosso coração está na terra e não no céu. Onde está seu coração? De verdade. Você busca as coisas do alto, como diz Colossenses 3:1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Como está seu coração? A nossa conclusão nessa noite é a seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, eu estive no hospital visitando o colega pastor missionário Carlos de Léo. É um argentino que mora aqui em Nova Petrópolis. Ele está um passo da eternidade. Seus órgãos estão parando, ele está quase encontrando com o seu Senhor. E na oração que eu orei ali no quarto, eu fiquei aqui matutando aqui com os meus botões, né? Como vale a pena servir ao Senhor. Como vale a pena priorizar Deus, sua e da minha vida. É impossível ser salvo sem nascer de novo. É impossível ser redimido sem o sangue de Jesus. É impossível converter-se depois da morte. É impossível escapar do juízo vindouro. Pai querido, nós queremos nessa noite, Pai, diante da tua palavra, o que nós ouvimos. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque eu sei que o Senhor nos quer bem. O Senhor nos quer tanto bem que o Senhor permite que essa mensagem seja ouvida aqui e agora, não após a morte, porque não tem mais chance. Fala no nosso coração. Nos ensina, Senhor, e que a gente possa crescer e sermos parecidos com o Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Amém.